aqui para a nossa aula de geografia, tá? Produção de alimentos, página 59. Peguem o livrinho e a tia Lu volta já. Então, meus amores, vamos iniciar a nossa leiturinha aí do nosso primeiro parágrafo da página 59. Geografia. A produção de alimentos. No campo, uma parte considerável da população tira seu sustento da produção de alimentos que são geralmente destinados ao consumo nas cidades. A produção agrícola é feita de diferentes maneiras, considerando o tamanho da propriedade, a capacidade de produção de cada agricultor e os recursos tecnológicos e financeiros empregados na produção. Meus amores, aí no primeiro parágrafo está dizendo que grande parte da população do campo, da população rural, faz a produção de alimentos, né? Eles produzem o alimento, né? Plantam, colhem. E dessa produção de alimentos que eles fazem, eles tiram parte dessa produção para o seu próprio sustento, para o seu sustento, tá? E a outra parte é destinada, vai para as cidades também para serem consumidas, tá? Vai para a cidade para serem aproveitadas também. Bom, gente, a produção agrícola ela pode ser feita de várias maneiras, tá? Depende do tamanho da propriedade e do tipo da capacidade de produção de cada produtor, tá? De cada agricultor. Vai depender dos recursos tecnológicos e financeiros. Por exemplo, eu posso ter uma produção agrícola em que eu vá usar máquinas simples, como um trator. E posso ter uma produção agrícola que eu vá usar uma máquina mais sofisticada, ou seja, mais atualizada. Eu posso ter uma produção agrícola em que eu vou usar monocultura, ou seja, eu vou produzir somente um tipo de alimento, tá? E eu posso ter também um local em que eu vá produzir diversos tipos de produto ali, entendeu? Diversos tipos de alimento, tá? Há dois grupos principais de produtores agrícolas: os agricultores familiares e os grandes produtores. A agricultura familiar, em geral, é realizada em pequenas propriedades, utiliza a mão de obra dos próprios membros da família e pode utilizar técnicas de produção modernas ou tradicionais. Gente, aí no segundo parágrafo mostra que existem principais produtores agrícolas, tá? Muito importantes, né? Que são os agricultores familiares e os grandes produtores. E aí eles explicam aí, nesse segundo parágrafo, o que são agricultores familiares. Os agricultores familiares, eles realizam a agricultura em pequenas propriedades, em pequenos espaços, tá? E as pessoas da própria família, né, os membros familiares, né, o pai, a mãe, que realizam a mão de obra, são eles que plantam, são eles que colhem, tá? E eles utilizam nessa produção agrícola técnicas tradicionais ou modernas. Tradicionais eles utilizam máquinas simples, tipo trator, tá? E nas técnicas modernas, eles podem utilizar uma dessas técnicas, a tradicional ou a moderna. A tradicional usa máquinas simples, trator, né? E a moderna, eles usam máquinas mais sofisticadas, mais atualizadas, né? Mais atuais, que acabaram de ser feitas, entendeu? Já o grande produtor, geralmente, é proprietário de grandes áreas agrícolas, onde é comum a produção de um único produto em grande escala, ou seja, a monocultura. Os grandes produtores empregam alta tecnologia e sua produção é voltada principalmente à exportação. Esse modelo também pode ser encontrado em pequenas propriedades modernas. Bom, aí no terceiro parágrafo está dizendo
Está falando sobre os grandes produtores. Os grandes produtores, eles são donos de terras, de grandes terras, grandes espaços de terras, em que eles produzem nesses grandes espaços de terras um só produto. Eles se especializam na produção de um só produto. Eles utilizam a monocultura. Esse tipo de produção agrícola, eles utilizam altas tecnologias, porque eles querem produzir esse único produto e exportar, fazer a exportação. O que é a exportação? É a comercialização desse produto, é levar esse produto para outros países, exportar. Bom, agora nós vamos observar esse esquema aí, que mostra as características da agricultura familiar e da grande produção. Nós temos aqui o esquema da agricultura familiar, olha aqui, agricultor familiar, são os membros da própria família que fazem o cultivo, a plantação, tá? Aqui, eles usam máquinas simples, técnicas tradicionais, tá? Usam adubo, o custo, né? Utilizam adubo, serve para fortificar a terra, agrotóxico para evitar as pragas, né? Sementes, né? Que é para eles poderem cultivarem, né? E produzir. O transporte, como eles não fazem exportação, os agricultores familiares não trabalham com exportação. Então, o transporte, o caminhão serve a eles, não precisa de um outro tipo de transporte. Custo de energia e de água. Aqui é a produção deles, o agricultor familiar ele tem uma área menor, mas eles produzem vários tipos de produto, né? Porque eles retiram o consumo deles, o que eles precisam dessa própria área que eles produzem, né? E a venda é para o mercado interno, ou seja, para as próprias pessoas do local, tá? Não vai para outros lugares, para outros países, tá? Aqui nós temos o grande produtor. Como a tia Lu falou, o grande produtor ele é dono de um espaço bem grande, tá? E ele utiliza máquinas sofisticadas, atualizadas, tá? Utilizam também adubo, né, para fortificar o solo, sementes, para eles poderem produzir. Lembrando que os grandes produtores utilizam a monocultura, a produção, a especialização em um só alimento. Eles também utilizam agrotóxico, né, para evitar as pragas nas plantações, energia e água. Reparem aqui que o transporte que eles utilizam é o caminhão e o barco, navio, né, para eles poderem transportar, porque os grandes produtores, eles fazem a exportação, eles levam o produto para outros países, eles exportam. E a produção mostrou um só alimento aqui, no caso o milho, porque eles usam a monocultura, eles produzem, se especializam em um só produto, mas em grande escala, em grande quantidade, tá? E aqui é a venda deles, eles vendem para o mercado interno, ou seja, para o consumo do próprio local, e também para o mercado externo, ou seja, para fora do país, externamente, né? Eles fazem a comercialização, a exportação. Agora é com vocês. Vocês irão fazer os exercícios e a tia Lu voltará para fazermos as correções. Tudo bem? Vamos para as correções. Aqui no número 1, analise o esquema acima e depois faça o que se pede. Circule de preto o produtor com maior variedade de produtos agrícolas. Eu quero saber se é o agricultor familiar ou o grande produtor que tem a maior variedade de produtos agrícolas, ou seja, é aquele produtor que produz vários tipos de alimentos. Quem é? É o agricultor familiar ou é o grande produtor? É o agricultor familiar. A tia Lu nos explicou que o agricultor familiar, ele tem uma pequena área, mas produz
diversos alimentos naquela área, variedades de produtos agrícolas. Então, nós vamos circular de preto o agricultor familiar, tá? Aí depois, na letra B, tá assim, ó, circule de azul o produtor que tem sua produção voltada para a exportação. Qual deles que faz exportação, que comercializa produtos de um país para o outro? É o grande produtor. A tia Lu explicou que o grande produtor ele tem uma grande espaço, uma grande área, uma grande parte de terra, em que ele usa a monocultura, ou seja, a especialização da produção de um só produto, porque ele tem a intenção de exportar, por isso ele produz em grande quantidade, tá? Então, nós vamos circular de azul o grande produtor, tá? Vocês sabiam que o Brasil ele vende suco de laranja para diversos países, tá? Como a Argentina, a China, os Estados Unidos, tá? Então, o Brasil ele também comercializa, tá? Número 2. Agora que você aprendeu algumas características da produção agrícola, responda. É possível afirmar que o campo e a cidade dependem um do outro? Explique. Bom, gente, é possível dizer que o campo e a cidade dependem um do outro? É uma resposta pessoal, mas a tia Lu vai dar uma ajudinha. Sim, eles dependem, o campo e a cidade, eles dependem um do outro, tá? Há dependência sim entre o campo e a cidade, tá? Por quê? Porque os produtos agrícolas cultivados no campo são vendidos em feiras livres e em diversos estabelecimentos comerciais na cidade, tá? Como assim, estabelecimentos comerciais? Supermercados, açougues, né? Então, os produtos exportados também têm como destino as áreas urbanas, ou seja, os produtos que saem do campo e são exportados, eles também vão para as áreas urbanas. Então, podemos dizer que há sim dependência entre o campo e cidade por causa destes motivos. Agora, meus amores, virando o livrinho de geografia para a página 60. Na página 60 nós temos o êxodo rural. A migração intensa do campo para a cidade durante determinado período é chamada de êxodo rural. No Brasil, esse tipo de migração foi muito intenso durante a segunda metade do século XX e, atualmente, vem diminuindo. Ele ocorre por vários fatores. O desenvolvimento das cidades, que atrai os moradores do campo em busca de oportunidades de trabalho nas indústrias, no comércio e empresas de prestação de serviços. A falta de terras ou de condições de trabalho no campo e longos períodos de seca em algumas regiões. Bom, esse primeiro parágrafo aí da página 60 fala sobre o êxodo rural, tá? O êxodo rural é o quê? É a saída do campo, das pessoas do campo para a cidade. E esse êxodo rural aconteceu mais intensamente, com mais força, no século XX. Atualmente está mais fraquinho, né? Tá menor, não acontece tanto, tá? E o êxodo rural acontece por vários motivos. Um dos motivos é porque na cidade existem as indústrias, os comércios, as pessoas saem do campo e vão para a cidade para tentar ter uma vida melhor, para conseguir emprego nas indústrias, nos comércios e tentar ter uma melhor condição de vida, ter uma vida melhor, né? Existe também o êxodo rural por conta da falta de terra no campo. Não tem terra para morar, para ficar, e aí eles vão para a cidade para tentar uma vida, um pedaço de terra, uma vida melhor. Também tem também existe o êxodo rural por causa das longos períodos de seca que tem no campo. E aí eles vão para a cidade para fugir da seca.
Agora que já finalizamos as explicações, vocês irão realizar os exercícios da página 60 e a tia Lu irá voltar com vocês para fazer as correções. Bom, no exercício número 1 aí, diz: observe a reprodução da obra de arte a seguir. Ela mostra retirantes, termo utilizado para definir os migrantes que saem das áreas rurais castigadas pela seca em direção às cidades. Bom, os retirantes, ó. Isso aqui é uma reprodução da obra de arte, tá? É chamado os retirantes. Por quê? Os retirantes é um termo utilizado para definir os migrantes que saem das zonas rurais castigadas pela seca, ou seja, as pessoas aqui estão saindo da zona rural, da área rural do campo, tá? Estão migrando, tá? Porque a área rural foi castigada pela seca, né? E aí eles estão migrando, indo para outra área, tá? Por conta da seca, tá? E aí eles são chamados de retirantes, tá? Aí na letra A, tá perguntando o seguinte: que elementos da imagem sugerem uma mudança de local de residência? Que elementos dessa imagem tá mostrando, tá? Que tá tendo uma mudança de local de residência. Que elementos está mostrando aqui que eles estão mudando de local, estão mudando de residência, né? Por exemplo, aqui nesse grupo de pessoas, tá? Estão caminhando, parecem estar caminhando, ó. E levam malas, ó, tá? E animais de criação aqui, ó. Um animalzinho na mão do menininho, tá? Está mostrando, né, uma mudança de local de onde eles moravam, tá? Então, que elementos da imagem sugerem uma mudança de local de residência? As malas nas mãos das pessoas, né? O grupo de pessoas caminhando, né? Eles estão aí, parecem estar caminhando, estão levando malas, estão levando animais de criação, né? Isso tudo tá mostrando que eles estão mudando de local. Estão saindo de onde eles moravam para ir para outro local, tá? Na letra B, que características indicam que a paisagem representada é de uma área rural? Que características que mostra que é uma área rural? Olha, se você olhar aí, ó, as estradas, as ruas de terra, tá? Grande área gramada, olha, tá? Grande parte é gramada. Ao fundo tem um vilarejo, tá? Um vilarejo aqui, ó, com poucas moradias, né? Porque no campo tem poucas moradias, são bem espalhadinhas. Então, eu posso colocar essas características como respostas, tá? E letra C. A decisão de migrar envolve algum descontentamento com o lugar de origem e uma atração pelo lugar de destino. Converse com a turma sobre os principais fatores que podem influenciar a decisão de mudança dos retirantes brasileiros. Aqui são os retirantes, olha lá, retirantes porque eles estão saindo das áreas rurais por causa da seca, né? A seca tá castigando eles, as crianças estão ficando sem água, né? O lugar tá seco, estão sem água, sem recursos nenhum. Então, eles saem dessa área. Então, eles são chamados de retirantes, porque estão saindo da área rural, isso aqui é uma área rural, por causa, né, da seca, que tá castigando, tá prejudicando eles. Aqui na questão 3,
pede o seguinte: converse com a turma sobre os principais fatores que podem influenciar a decisão de mudança dos retirantes brasileiros. Quais são os principais fatores, né, que influenciaram, que eles quiseram fazer, tiveram a decisão de mudança, tá? Bom, os fatores que influenciam a migração, no caso, os fatores que influenciaram, que podem influenciar a sair do campo para a cidade, é a falta de terras, tá, no campo, e também ou pode ser a busca de melhores oportunidades econômicas, né, melhores condições de vida na cidade, tá? Amores, por hoje é só de geografia. Podem fechar o livrinho, ó. Podem guardar o livrinho, tá? E se tiverem dúvida, é só chamar a tia Lu aí, que a tia Lu dá um jeitinho de tentar explicar, tá bom? Um beijo enorme e muito obrigada pela atenção e participação de vocês. Ó, saudades!